Olá galera, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre processos de transmissão de calor. A condução, a convecção e a radiação. Primeiro vamos falar sobre a condução térmica. A condução ocorre nos meios sólidos, onde o calor é transferido de molécula a molécula através de suas vibrações. Elas não saem do lugar. Na condução térmica, como vocês podem ver aí nessa figurinha aí na lousa, mesmo que nós tenhamos uma fonte de calor e uma barra metálica, a fonte de calor vai provocar um aquecimento em uma das extremidades. E esse calor faz essas moléculas se agitarem, porque a temperatura sobe, e ele se propaga para a região mais fria, transferindo de molécula para molécula através de suas vibrações. Observe que os bons condutores térmicos são metais, que por consequência também são bons condutores de eletricidade. Essa transmissão de calor e a transmissão de carga de eletricidade acontece porque existem elétrons livres na última camada desses átomos. Isso facilita a propagação do calor. Existem alguns materiais que não transmitem o calor com grande facilidade. Eles são chamados de isolantes térmicos, que é o caso da madeira ou isopor. Valeu? Então, condução de calor ocorre nos sólidos e o calor se propaga de molécula para molécula através de suas vibrações. Convecção térmica. Na convecção, ocorre o deslocamento de massas gasosas ou líquidas devido a uma diferença de temperatura. Normalmente, o corpo mais quente é mais leve, portanto, sobe. Isso nós podemos observar com o deslocamento do ar ou deslocamento da água quando aquecida. Aí você pode observar, por exemplo, um aquecedor. O aquecedor aquece o ar à sua volta. Ele fica mais quente, mais leve, expande, ele sobe. E ocupando o seu lugar, entra um ar um pouco mais frio, que se aquece, expande, fica mais leve, sobe, formando então aí, como você pode ver, as correntes de convecção. Portanto, a convecção térmica só ocorre em meios gasosos ou líquidos. Observe que até agora eu falei da condução, sólido, convecção, gases e líquidos, portanto é necessário a existência de um meio material para que esses dois processos de transmissão de calor ocorram. Ok? Agora vamos falar da radiação térmica. A radiação térmica é o processo de transmissão de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas, como o calor do Sol ao chegar aqui na Terra. O Sol irradia luz e calor que se propaga pelo vácuo, penetrando na nossa atmosfera e logo atingindo a superfície ou a nossa pele se nós estivermos expostos a ele. Nesse caso, a transmissão de calor não precisa de um meio material para que ocorra necessariamente. Portanto, a radiação térmica pode ocorrer no vácuo. Lembrando que a radiação, além de ocorrer no vácuo, pode ocorrer em meios materiais, desde que eles sejam transparentes. A radiação térmica mais significativa ocorre através dos raios infravermelhos. Um exemplo de radiação térmica você pode observar ao sair num dia ensolarado, mas que imediatamente a sua pele, ao receber luz e calor, começa a arder. Esse calor vindo do Sol se propaga por meio de ondas eletromagnéticas pelo espaço afora. Beleza? Agora vamos identificar alguns desses processos de transmissão de calor ou suas aplicações no nosso meio moderno. Beleza? Vamos lá? Então observe comigo aí na lousinha as próximas figuras. Observe o nosso estúdio, lindo, maravilhoso, aí tem um ar-condicionado, estão vendo? Beleza. Então o ar-condicionado do estúdio funciona da seguinte maneira. Ele sopra ar frio, o ar frio desce, porque é mais compacto, mais pesado, desce, empurra para cima o ar quente. Lá em cima do ar-condicionado tem um motor que suga o ar para dentro dele, resfriando, soprando o ar frio para fora. Então forma no nosso estúdio correntes de convecção que deixa todo o ambiente fresquinho e gostoso para se trabalhar. A próxima figura que você pode observar é a geladeira. Nas geladeiras, nós temos o congelador na parte superior, que é a região mais fria. Lá o ar fica frio, compacto, pesado. Então ele desce. Ao descer, ele encosta em alguma
em algum alimento, em algum corpo que está ali dentro, se aquece, expande, fica mais leve, sobe, encosta no congelador, esfria, desce, encosta no alimento, rouba calor, esquenta, sobe, e dentro da geladeira vão formando o que a gente chama de correntes de convecção, até que todo o ambiente atinja o equilíbrio térmico, ou seja, todos os elementos ali dentro atingem temperaturas iguais. A convecção térmica pode acontecer de maneira natural, por exemplo, como observado nessas geladeiras convencionais, onde o ar frio desce, o ar quente sobe, ou então de maneira forçada, que é o caso do ar-condicionado ou as geladeiras frost-free, onde os motores sopram ar frio, provocando esse fenômeno de maneira mais rápida, mais abrupta. Beleza? Uma outra maneira de ilustrar as transmissões de calor é a placa de aquecimento solar, é o aquecedor solar. Ele é constituído de uma placa metálica, pintada de preto, recoberta por um vidro. O que acontece? As ondas de calor irradiadas pelo Sol penetram na placa de vidro e aquecem a placa metálica. Dentro dessa placa metálica passam tubulações de cobre contendo água. O calor é absorvido por essas tubulações e é conduzido para a água. Portanto, a irradiação solar aquece a água dentro dessa placa. A água quente sobe por convecção para o reservatório e a água mais fria desce, sendo aquecida de novo na placa. Isso provoca uma convecção térmica e depois de um certo tempo, algumas horas, toda a água do reservatório está aquecida por meio da radiação solar. Aí, nesse caso, nós podemos ter os três processos. O calor chegando por radiação, o calor sendo transferido da barra metálica para a água por meio da condução, e a água subindo para o reservatório e descendo para a placa por meio da convecção térmica. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar sobre o vaso de Dewar, a famosa garrafa térmica. A garrafa térmica tem a estrutura de modo a impedir os meios de transmissão de calor. As paredes duplas de vidro com vácuo entre elas, a parede de vidro interna espelhada e a tampa da garrafa térmica. A tampa da garrafa térmica impede a convecção, portanto, não entra ar frio e não sai ar quente. As paredes duplas de vidro com vácuo entre elas impede tanto a condução como pequenas convecções. E a parede interna espelhada reflete as ondas de calor, impedindo assim que ocorra perdas por radiação. Moçada, essa foi a nossa aula de transmissão de calor. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E até a próxima.